Pessoal, bom dia. Mais uma aula gravada aqui. E aí, agora sim, a gente vai entrar no assunto da ementa. E com vocês do terceiro ano, a ementa é majoritariamente análise combinatória, né? Matemática combinatória, enfim. E aí, como a gente está num intervalo muito grande sem, sem ver isso, né? Desde março, abril, não sei, acho que março, né? Final de março. Já que naquelas aulas, logo no começo da pandemia, aquelas atividades optativas eu não entrei nesse assunto. Então, eu achei por bem fazer o seguinte: eu vou recomeçar o conteúdo todo. Então, eu vou usar aquele material que eu já tinha mandado para vocês lá no começo do ano, na aula presencial, aqueles PDFs, né, que eu sempre mando para vocês no começo de cada bimestre. Então, assim como a gente faz em sala, recomendo que vocês tentem fazer aqui também. Não fique olhando só eu fazer, tá? Dá um pause no vídeo, tenta você resolver, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos para você tentar resolver. E aí sim, depois aí despausa para conferir com a minha correção. Tudo bem? Então vamos ler junto aqui. Um software solicita que o usuário cadastre uma senha composta por dois caracteres. Dois caracteres. O primeiro caractere, já vou anotando aqui. Então, dois caracteres. Aqui é onde vai entrar o primeiro caractere. E aqui, onde vai entrar o segundo caractere. Tá? Então tá aí assim. Vamos lá. O primeiro caractere precisa ser uma letra minúscula. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vou botar um exemplo. Vou escolher a letra, sei lá, F. F minúsculo. E o segundo caractere precisa ser um algarismo. Algarismo, então, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vou botar F, sei lá, 5. Só para vocês terem uma ideia. Dessa forma, quantas senhas diferentes é possível formar? Tá? Então, aqui eu dei um exemplo de uma e tem outras tantas que eu poderia exemplificar. Tá? Então, beleza. Agora, pausa o vídeo, tenta você fazer, que em seguida eu vou fazer a correção. Beleza? Então, vamos para a correção. Repara, eu tenho duas decisões a tomar. Tá? Qual letra minúscula que eu vou escolher e depois qual algarismo que eu vou escolher. Tá? Quem não sabe que conta sair fazendo, o que eu sempre recomendo é tenta listar os casos possíveis, todos os exemplos possíveis, numa certa ordem lógica. Porque aí, à medida que a gente vai construindo esses exemplos, né, numa ordem lógica, provavelmente vai emergir, a gente vai conseguir perceber o padrão que tem ali. Tá? Então, eu vou colocar numa ordem aqui, por exemplo, na ordem, sei lá, alfabética, que seria uma ordem alfabética que aparece no dicionário, tá? Para a letra e para o algarismo. Tá? Bom, então vou começar pela letra A minúsculo e algarismo zero. Tá? Continuando a lista nessa ordem, eu teria depois Azinho 1, Azinho 2, Azinho 3, até Azinho 9. Tudo bem? Então, todos que começam com Azinho, eu já esgotei. Tá? Depois, agora começando com B minúsculo. Bzinho 0, Bzinho 1, Bzinho 2, até Bzinho 9. Tudo bem? Tá? E por aí vai. Começando com C, C0 até C9. Com D, F, G, H, até a última coluna lá do Z0, Z1, Z9. Tá? Se você tentou fazer essa lista, tá? É muito possível que você tenha percebido como que se comporta a coisa.
tá? Como que é o padrão que está aparecendo aqui. Uma dessas formas de observar seria, por exemplo, para cada letra que eu escolho aqui para começar, para cada decisão que eu escolho aqui, para cá eu sempre vou ter 10 opções. Então, começando com Azinho, 10 opções. Começando com Bzinho, 10 opções. 10 possibilidades, né? Começando com Czinho, outras 10, outras 10, outras 10, outras 10, outras 10, até chegar no Z, outras 10. Tá? Então, eu tenho várias colunas aqui. Deixa eu mudar a cor. Tenho várias colunas de 10 possibilidades. Tudo aqui tem 10. Né? De 0 a 9 são 10. Né? Então, a pergunta que eu tenho que fazer agora é quantas colunas eu tenho aqui. A quantidade de colunas vai ser justamente a quantidade de letras. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, E, G, H, J, até o Z. Tá? Então, eu tenho 26 colunas com 10 elementos cada. Com 10 elementos cada. Tá? Ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quantas parcelas de 10 eu vou ter aqui? Quantas parcelas? Opa, subi muito. Quantas parcelas de 10 eu tenho aqui? 26 parcelas. Tá? Claro que a gente pode transformar esse somatório, então, como eu tenho um somatório de termos repetidos, dá para transformar isso em uma multiplicação. Você tem 26 parcelas no somatório de 10, o resultado disso, né, vai ser 26 vezes o 10. Se eu não errei nas contas, isso dá 260 senhas. Então, tem 260 senhas possíveis. A 0, a 1, a 2, a 3, até o 19. Tranquilo? Esse é um tipo de problema de combinatória muito recorrente, muito manjado, tá? Então, e aí para a resolução desse tipo de problema, a gente já tem um esqueminha que a gente pode padronizar, tá? Então, repara, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tinha duas decisões a tomar, tá? A primeira decisão, qual letra que eu vou escolher para o primeiro caractere, e a segunda decisão, qual algarismo que eu vou escolher para o segundo caractere, tá? Eu não preciso listar todos aqui. Eu fiz, né, para a gente ir conhecendo o problema, tal. Você sempre pode fazer isso, tá? Mesmo depois que eu falar aqui da continha final, que já está até meio óbvio aqui nisso que eu fiz, tá? Mas você sempre pode fazer isso aqui para te ajudar a entender, saber que conta tem que fazer, tá? Eu falei isso lá no... Eu sempre falo isso no começo desse assunto, falei lá no presencial e vou repetir. A parte mais difícil desse conteúdo de combinatória é que não existe uma fórmula mágica para resolver tudo. Não é que nem, por exemplo, você tinha lá no ensino fundamental, resolver a equação de segundo grau. Tá? Para qualquer equação de segundo grau, tá? Você tinha sempre a fórmula de Bhaskara, que resolvia ela. Então, era só você arrumar a equação do jeito certo para colocar na fórmula, acabou, sem problema nenhum, não tem nem o que pensar. Tá? É uma coisa computacional robótica. Você coloca lá, seja obediente para colocar na fórmula de Bhaskara e vai sair, se você não errar nas contas, né? Sai o resultado certinho, sem ter que pensar muito. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui a gente tem problemas com enunciados muito parecidos, tá? Mas a forma de resolver pode ser completamente diferente, tá? Claro que a gente vai vendo pouco a pouco os detalhes de cada coisa, mas a coisa mais importante, tá? Não é saber tentar buscar uma fórmula mágica para resolver, porque não tem, tá? Não adianta. A gente até vai ver uma fórmula ou outra aqui, mas elas são para casos específicos. Então, a nossa dificuldade é conseguir identificar o padrão do problema
para aí sim ver em qual caso específico, se ela se encaixa em algum caso específico, ou se a gente vai ter que lançar a mão de alguma outra forma criativa aí para resolver o problema. Tudo bem? Então deixa eu voltar aqui para a tela. Então eu estava falando que assim, aqui eu tenho a primeira decisão a tomar, tá? Escolher uma letra minúscula, e a segunda decisão a tomar, escolher um algarismo, tá? Para essa primeira decisão, vou colocar assim, então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui de outra forma. Primeira decisão, af. Primeira decisão, escolher uma letra. E a segunda decisão, escolher um algarismo. Aqui é a letra minúscula, né? A letra minúscula, como eu falei no enunciado. Para essa primeira decisão, escolher uma letra, eu tenho quantas opções? Tá? De quantas letras eu disponho? Se eu estou falando só letras minúsculas, então eu só tenho 26 opções. 26 opções. Azinho, bezinho, cezinho, blá, blá. E para a segunda decisão de escolher um algarismo, eu tenho 10 opções. Né? De 0 a 9. Opa. 10 opções. E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Para qualquer opção que eu escolha aqui, nessa decisão, será que se mantém sempre a mesma quantidade de opções nessa segunda decisão? Ou seja, naquele exemplo lá, que eu fiz inicialmente, eu escolhi primeiro a letra F. Tá? Se eu escolher a letra F aqui nessa primeira decisão, a letra F é uma dessas 26 opções. Escolhendo a letra F, para essa segunda decisão, eu disponho de quantas opções? 10. Não muda. 10 opções. Não muda. Ah, mas se em vez da letra F eu quisesse escolher a letra K, K minúsculo, para cá eu vou ter quantas opções? 10 também. Isso não muda. Tá? Nesse caso não muda. Ou se eu quisesse escolher a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, qualquer opção que eu escolhesse aqui dessas 26, sempre se mantém essas 10 opções para a próxima decisão. Tá? Então, quando isso acontece, a gente pode usar uma coisa chamada princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Multiplicativo. Tá? Que a conta é muito simples. É só fazer a quantidade de opções da primeira decisão vezes a quantidade de opções da segunda decisão. Tá? Esse símbolo aqui é bem manjado em matemática, tá? Também é manjado no Instagram, no Twitter, etc., mas não é para isso que a gente está usando aqui. Ele é mais antigo do que as redes sociais. Isso aqui significa a quantidade de elementos do conjunto, né? Grosso modo é assim. E eu estou chamando de conjunto D1 o conjunto dessas 26 opções. Tá? Então, esse conjunto D1 tem a quantidade de 26, tá? A quantidade de opções da primeira decisão, vezes a quantidade de opções da segunda decisão. Que foi essa conta que eu fiz aqui em cima. Né? 26 vezes 10, que dá os 260, as 260 senhas que a gente já tinha resolvido. Tá? Não é todo problema de combinatória que cai em princípio multiplicativo. Tá? Às vezes a gente tem que fazer outras coisas que não se encaixam no princípio multiplicativo. Tá? Então, não é, opa, beleza, só pegar ali e multiplicar que vai dar. Não. Tá? Então, tem que ver se, para se usar o princípio multiplicativo, tem que conferir isso. Sempre, para qualquer opção que eu use aqui da primeira decisão, se vai se manter sempre a quantidade de opções da próxima decisão. Que foi o que aconteceu nesse exemplo. Tanto faz se eu usar a letra F, a letra K, a letra A, B, C, qualquer uma, qualquer opção que eu escolha aqui, eu sempre vou ter a mesma quantidade de opções na decisão seguinte. Sempre as 10 opções. Beleza? Então, para fechar esse primeiro exercício, tá, aqui está o enunciado, e aqui tem esse resumo
do princípio multiplicativo que eu falei. Então, a gente define princípio multiplicativo dessa forma. Se, para cada opção de uma decisão, a quantidade de opções da próxima decisão for sempre a mesma, tá? Então, o total de opções será dado por quantidade de opções da primeira decisão vezes quantidade de opções da segunda decisão. Tranquilo?